Nesse quinto exemplo, agora nós vamos então usar o caso geral, onde eu tenho no segundo membro trigonométrica, exponencial e polinomial. Então, a minha particular vai ser uma combinação de seno e cosseno, desde que essa raiz ainda não tenha ocorrido. A raiz é o m igual a i, ou seja, com o beta igual a 1 e o alfa igual a 0. Isso não ocorreu porque o homogêneo, se a gente estudar quando que m ao quadrado menos 1 é 0, é para m igual a mais ou menos 1. Então, as raízes vão ser 1 e menos 1, e a homogênea vai ser essa combinação, que não tem nada a ver com a trigonométrica nem com essa exponencial. Então, na particular, eu vou ter essa combinação de seno e cosseno, um coeficiente vezes essa exponencial e uma polinomial de mesmo grau, porque aqui começa no grau zero. Calculando a derivada de cosseno vai ser menos seno, de seno cosseno, da exponencial vou multiplicar por 2 e da constante vai zerar. A derivada segunda de menos seno vai ser menos cosseno, de cosseno menos seno, e da exponencial vai multiplicar novamente por 2, vai dar 4. Fazendo derivada segunda menos a função, o que sobra? Esse, tá? É esse termo aqui, tá? Menos a minha função. Então, eu vou ter menos a cosseno x, tá? Com menos a cosseno x, então vai dar menos 2a cosseno x. Em b, em seno, eu vou ter menos b seno x, e aqui menos b seno x, então menos 2b seno x. Depois eu vou ter 4c vezes e de 2x, menos c e de 2x, então vai dar 4 menos 1 aqui, vai dar 3, tá? E é menos, então, menos d, certo? Para ser comparado com esse segundo membro. Para ser comparado, então, eu vou ter que a quantia de cosseno é 0, a de seno eu vou ter menos 2b igual a 3, esse 3c vai ser igual a menos 1 e o d, né, menos d igual a 1. Então, eu vou encontrar os valores de A, B, C e D e vou ter quem é a minha solução particular. E aí, a solução geral é uma combinação, é uma soma da solução homogênea com a solução particular. Neste exemplo, nós temos aqui uma multiplicação da exponencial por uma trigonométrica. Então, a particular, conforme está tabelado, vai ser a exponencial vezes uma combinação de seno e cosseno. Não precisa nem se preocupar com as raízes da equação característica. Mesmo que eu analisasse, as raízes aqui vai ser igual a 3, eu vou ter uma única raiz. Então, a solução da homogênea vai ser C1 é de 3x, C2x é de 3x, tá? E a particular vai ser e de x vezes uma combinação de seno e cosseno. Mesmo que tivesse dado simplesmente aqui e de x e x e de x, a particular seria o mesmo e de x, só que multiplicado pela trigonométrica, pela combinação de trigonométrica. Então, não precisa multiplicar por x. Calculando quem é a derivada, vai ser a derivada da exponencial, copia a soma, depois copia a exponencial e deriva a soma. A derivada segunda, da mesma maneira, vou derivar a exponencial, copiar a soma, copiar a exponencial, derivar a soma. Aqui eu vou ter derivada da exponencial, copiar a soma, copiar a exponencial e derivar a soma, né? E se nós analisarmos essa derivada segunda, vendo quais são os termos que acompanham e de x, nós temos, olha, qual a quantia de seno? Eu tenho b seno, tá? Depois eu tenho, novamente, menos b seno, então vai cancelar. Então, olhando com relação a A, eu tenho menos A seno, então eu tenho menos 2A seno. E com relação ao cosseno, eu tenho A cosseno, tá? Depois aqui eu vou ter menos A cosseno, vai cancelar. Depois eu tenho aqui B cosseno e B cosseno, então eu tenho 2B cosseno.
Então, a solução, a derivada segunda vai ficar escrito dessa maneira mais simplificada. Se eu pegar a derivada segunda menos 6 vezes a derivada primeira, né? E a derivada primeira, se vocês analisarem, nós temos aqui, ó, eu tenho b menos a, né? Ou, se preferir, b menos a acompanhando o seno, e acompanhando o cosseno eu tenho a mais b. Então, eu já posso deixar assim em evidência. E na minha função, né, eu tenho essa combinação de seno e cosseno. Vou pegar 9 vezes a função para comparar com e de x seno de x. Então, já colocando em evidência qual é o coeficiente de seno, né, e deixando o e de x em evidência porque ele aparece em todos os termos, nós vamos ter menos 2a, depois nós vamos ter isso acompanhando o seno, menos 6b mais 6a, por causa desse menos 6 multiplicando, e mais 9b. Esses são os acompanhantes de seno, o coeficiente que acompanha o seno. Os coeficientes que acompanham cosseno vão ser 2b, né? Depois menos 6a e menos 6b, e aqui 9a acompanhando o cosseno, né? Verificando, então, simplificando, nós vamos ter 6a com menos 2a dá 4a, 9b menos 6b dão 3b. Mesma coisa aqui, 9a tirando 6a são 3a, e menos 6b com 2b dá menos 4b, então fica mais simplificada, né? A exponencial nós podemos cancelar, porque ela não é nula, então sobra essa igualdade. Nessa igualdade, 4a mais 3b está sendo o mesmo coeficiente daqui, então é 1, e o outro coeficiente, que seria quem acompanha o cosseno, é 0. Esse sisteminha eu posso resolver multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por menos 4, para que aqui, né, fique uma com 12 e a outra com menos 12. Aí, somando, eu acabo descobrindo o valor de b, e tendo quem é o valor de b, eu substituo, por exemplo, na primeira, né, e descubro, então, o valor de a. Tendo o valor de a e b, eu tenho quem é a particular, e tendo quem é a particular somada com a homogênea, eu tenho quem é a minha solução geral.